Palavra de especialista. Oferecimento Topcred, sua solução financeira. Olá, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz. Bom dia, Alex Santos. Bom dia, João Fernandes. Aqui quem fala é a psicóloga Rosângela Torres. Hoje estou aqui para conversarmos sobre a ansiedade na infância. A ansiedade atualmente já é um dos principais transtornos de saúde mental do mundo. Sabemos que a ansiedade é muito comum na fase adulta, porém esse quadro tem crescido cada vez mais na infância. Isso mostra a necessidade de conversarmos sobre isso e de como juntos, como sociedade, temos que assumir o compromisso de cuidar e cuidar bem das nossas crianças. É interessante percebermos que durante o desenvolvimento infantil, a criança ela apresenta várias questões emocionais, como medo, raiva, tristeza, angústia. E é importante destacarmos que nem tudo é ansiedade. De repente a criança pode estar passando por um processo de medo e esse conhecimento das próprias emoções, dos sentimentos, faz com que a criança aprenda a lidar com suas emoções para aprender também a identificar quadros de ansiedade, né? A ansiedade é um processo natural do desenvolvimento infantil, porém precisamos ficar atentos a alguns desses sinais apresentados pela criança. Os sinais de ansiedade, eles aparecem de forma diferente, na infância de uma forma, na adolescência de outra, na fase adulta de outra também. Então é interessante identificar os sinais e sintomas de ansiedade na fase da infância. Vale salientar que os sinais e sintomas, eles podem variar de uma criança para outra. Não existe uma regra onde o que vai acontecer com a criança irá acontecer com todas. Mas é muito comum encontrar a ansiedade infantil, a falta de apetite ou excesso de comida, o sono ele dá uma desregulada, o rendimento escolar ele aparece, é bem notório, às vezes a criança estava bem e de repente do nada o rendimento escolar cai e não consegue entender por que motivo. Existe uma preocupação excessiva dessa criança assim por tudo, está sempre preocupada, sempre mostrando interesse em querer saber de tudo, resolver tudo, uma preocupação excessiva no contexto que ela está inserida, né, de um todo. Pode ocorrer dor de cabeça, tontura e bem comum também é o isolamento social. Às vezes era aquela criança que era muito alegre, que brincava, que conversava e de repente começa a apresentar sinais de isolamento. Começa a não ter mais motivação para sair e começa a se isolar de coisas e mudar a rotina que ela já tinha normalmente. Uma mudança de rotina, mas que é perceptível, que a criança tinha uma rotina e de repente ela quebra aquela rotina e o adulto acredita que é por nada, mas pode ser um sinal e sintoma da questão da ansiedade infantil. Ao identificar os sinais de ansiedade, né, o importante é oferecer apoio, compreender essa criança, amparar, validar os sentimentos dela, é muito importante. A gente, como adulto, acreditar que não é nada, porque você é criança, não tem problema. É como se a gente quisesse dizer que essa criança não tem sentimento, né? E isso não é verdade. Assim como nós adultos, as crianças também têm os medos, as tristezas dela, o sentimento delas estão presentes da forma que é possível ela sentir, né? Então, é muito importante validar, oferecer esse amparo, esse apoio e, no caso de ser identificado algo, vamos dizer assim, não digo mais grave, mas algo que necessite de um certo apoio profissional, então não ter dúvida, procurar esse apoio profissional, que o profissional é que vai conseguir identificar e junto com a família, os pais, os responsáveis, achar o melhor caminho para que essa criança possa ter suporte, para que lá na frente possa se tornar um adolescente seguro,
um adolescente saudável e um adulto saudável também, né? Então, assim, isso é mais ou menos algo bem sucinto do que eu trouxe aqui, mas é um tema que requer, assim, muita atenção, que requer ainda muitas conversas, muito estudo, e somos singulares. Não é imaginar que, como eu disse, né, o que vai dar certo para uma criança vai dar certo para todas. Então, assim, por sermos seres singulares, cada um tem o seu jeito de entender, de se processar, de viver. E precisamos realmente cuidar das nossas crianças para que sejam futuros adultos com saúde mental. Só na Topcred, você aposentado e pensionista do INSS encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, a Topcred libera até R$ 24.500. E para os beneficiários do BPC Loas e representante legal, libera até R$ 19.900. Travessa Miguel Nunes 32, Centro, Santa Cruz. Fone WhatsApp 84 99208 2619.